Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, segundo a análise do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a economia brasileira vai ter muita dificuldade, a retomada vai ser muito lenta nos próximos trimestres. Isso porque nem o consumo das famílias, nem os investimentos possíveis, na verdade, vão ter força para puxar e para, na verdade, fazer alavancar aí a economia brasileira. Como é que você vê essa análise, né? Que é uma coisa que a gente tem falado aqui, inclusive, Fausto, que você já abordou esse tema, principalmente por conta da instabilidade, né? Ninguém sabe quanto tempo, na verdade, os efeitos da pandemia vão durar, se ao fim de uma primeira onda a gente ainda vive a primeira onda, vai ter uma segunda onda, as medidas também tomadas pelas autoridades são muito discrepantes entre si. Como é que você vê esse cenário? A análise é mais ou menos essa mesmo, né? O Brasil vai ter muita dificuldade e deve ser um dos países com maior dificuldade no mundo para retomar a economia. Bem, Glauco, a gente vai assistir. Primeiro que nós temos que chegar no pós-pandemia, né? Nós ainda estamos na pandemia. Eu acho que esse é a primeira questão colocada para nós hoje, uma vez que a nossa curva, inclusive de mortalidade, não cai. E aí todo mundo começa já um processo de projetar o futuro, projetar o que vai ser econômico, como é que vai ser essa retomada. Bem, com uma depressão tão grande, né, ou seja, são estimativas aí entre 6% a 10% na queda do PIB esse ano, a retomada não é uma retomada tranquila. Primeiro porque a gente tem no Brasil um grande problema de desigualdade social e com uma taxa de desemprego que está alta, né, um patamar muito alto, uma queda muito drástica da massa de salário, ou seja, a quantidade de renda que as pessoas aferiram aí por conta do trabalho caiu muito. E isso inibe, de certo modo, o crescimento. A gente também está assistindo uma taxa de endividamento maior das famílias, ou seja, as famílias estão se endividando mais, o que coloca algumas restrições quando você pensa num crescimento que poderia ser puxado pelo crédito, e aí chegamos num gargalo histórico no Brasil, que é o gargalo dos investimentos, né? O governo tem uma visão de que investimento público não é a saída, ele acredita que o investimento que vai puxar o crescimento é o investimento privado. O investimento privado normalmente recua nesses momentos, ele não tende a voltar, ele só volta quando ele vê mais garantia, mais certeza. Então a gente está num daqueles cenários bastante complexos, né? O primeiro que consumo baixo, renda em decréscimo, e de outro, perspectivas de investimento ainda muito ruins. Como é que você avança para sair disso? Não tem muito jeito, né, Glauco? Nós vamos ter que enfrentar alguns problemas estruturais da nossa economia, da nossa sociedade. Um deles é a desigualdade social, ou seja, não adianta a gente imaginar que a gente vai conseguir destravar o consumo sem medidas efetivas de que você volte a redistribuir renda. Você precisa de investimento público, de alguma forma o investimento público precisa puxar o investimento privado, então tem todo um movimento que você precisa construir nessa relação público-privado, de modo que o investimento possa retornar, e aí talvez você comece a gestar uma saída mais tranquila. É muito difícil imaginar isso já no próximo ano. Nós estamos, eu diria que hoje, com o retorno, inclusive, de vários setores saindo do isolamento social, nós precisamos ver primeiro o que vai acontecer com isso do ponto de vista da disseminação dos vírus. A gente está vendo o que está acontecendo nos estados do Sul, que esse isolamento foi quebrado mais cedo, e agora nós estamos vendo o número de contaminação sendo ampliado, então acho que essa é uma questão para ser observada. Tem que ver se esse mesmo movimento vai acontecer nos grandes centros econômicos, que é São Paulo e Rio de Janeiro, porque eles influenciam diretamente os números da economia, porque são centros muito importantes do ponto de vista financeiro. Então a gente tem uma série de poréns ainda para pensar o pós-pandemia. Agora, estamos no linear, inclusive, de ver o que vai acontecer com o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial ele tem injetado recursos na economia e tem mantido minimamente a economia, em especial nas regiões mais pobres do Brasil. Então, acho que essa é uma questão posta para nós. Temos que ver se ele vai ficar só ao longo mais dos próximos 2 meses anunciados, ou ele vai ser estendido. Tem uma questão aí do complemento à remuneração do ponto de vista da redução da jornada, que é pela medida provisória 92.936,
que eu acho que a gente tem que olhar também, ela ainda não foi renovada, então isso coloca uma pressão sobre um conjunto de empresas. Eu diria que nós estamos naquele momento, Glauco, que a gente já vem falando há bastante tempo, que a gente chegaria. Nós estamos em julho, nós estamos com uma curva alta e nós já estamos voltando com parte do isolamento e agora é hora do governo colocar suas medidas na mesa, né? Não adianta só a gente falar, agora você tem que trabalhar essas medidas do pós já, para você poder pensar para além, algo que a gente não está vendo. Nem as medidas do durante elas são efetivadas, algumas estão sendo inclusive acabadas nesse período, e se a gente não avançar agora medidas efetivas de manutenção de emprego, de manutenção das empresas, de financiamento para a saída da crise, a gente não vai alcançar isso que está se desenhando, né? Ou seja, a gente não vai conseguir, de fato, lidar com o pós-pandemia, de modo que a economia volte a crescer. E esse cenário de incertezas, ele obviamente inibe os investimentos, tanto das pessoas daqui, né, dos empresários daqui, seja o pequeno, médio ou grande empresário, como também os de fora. Nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa pandemia. Cidades que, na verdade, passaram a flexibilizar o isolamento social, muitas delas tiveram que voltar atrás, então a gente pode ter que conviver com esse vai e vem do distanciamento social em vários lugares do Brasil, então não existe certeza, e também não existe certeza, né, Fausto, em relação àquilo que o governo pretende fazer, porque o próprio auxílio emergencial, por exemplo, que seria uma medida que daria mais segurança para as pessoas, inclusive para estimular a economia, para que elas possam consumir, ninguém sabe quanto tempo dura, porque é sempre aprovado no solavanco, são 3 meses, depois são mais 2 meses, aí qual o valor vai ser, isso passa a ser discutido, também gera mais incerteza para quem recebe o auxílio emergencial. O ideal seria justamente ter medidas mais efetivas e de caráter mais permanente, não, Fausto? Não há dúvida, Glauco. Bem, a própria combate à pandemia deveria ter tido mais centralização, deveria ter tido mais planejamento, deveria ter tido um caminho em que você soubesse como as coisas aconteceriam. As medidas de enfrentamento à pandemia acabaram ficando por conta de estados e municípios, o que significou bastante descoordenação dessa ação. Isso criou muita dúvida, isso vem criando muita insegurança. Isso, do ponto de vista sanitário, a gente viu o resultado, nós estamos aí com mais de 70 mil mortos no Brasil, e quando a gente olha do ponto de vista econômico, a mesma coisa. Só que agora, nesse processo de saída aí, né, para onde nós vamos, é mais importante a coordenação econômica. Você precisa dizer para os agentes econômicos para onde as coisas vão. Ou seja, o que vai acontecer com a renda das famílias, o que vai acontecer com as seguranças do emprego, o que vai acontecer com a tributação. É bem importante lembrar que julho começa o retorno de uma série de pagamentos de impostos que foram adiados durante os 3 primeiros meses da pandemia. Não há uma discussão do governo se vai voltar, se vai continuar. Tem um embate hoje no Congresso em relação à medida 927. A 927 prevê, por exemplo, que o FGTS ficaria congelado, ou seja, o seu depósito até o final do ano. É uma emenda colocada agora pelo senador, aí você ouve o governo dizer que vai vetar isso e as empresas precisam resolver a sua conta de folha. Elas estão tomando decisões de investimento, de manter as pessoas, de demitir as pessoas, e tudo isso fica nesse ensaio que a gente de fato não sabe para onde vai. Insegurança não é bom para a economia. Todas as vezes que você tem insegurança, os agentes econômicos, que são as empresas, que são as famílias, que somos cada um de nós, a gente adia a compra, adia a troca do carro, adia a compra da geladeira, adia o investimento em máquinas, em equipamentos, investimento em contratar pessoas. Tudo isso está colocado para agora, né? Como o governo não apresenta esse plano, o que a gente ouve, na verdade, é um conjunto de Cs. Então você ouve que o governo está fazendo isso, ouve que está passeando aquilo quando chega no Congresso Nacional se transforma normalmente em alguma outra coisa, e além do que a gente sabe que o receituário é sempre o mesmo. A aposta do governo é reduzir impostos sobre o trabalho, retirar direitos trabalhistas, não investir e avançar nas privatizações. Quer dizer, quando a gente olha para esse cenário, pensar num crescimento, uma saída da crise muito rápida é bastante improvável. O que a gente imagina é que a gente deveria seguir um outro caminho, um caminho que garantisse mais direitos, que garantisse renda, que minimamente servisse renda e que o Estado impulsionasse o investimento, ou seja, que ele minimamente apontasse para onde o país vai e, nesse sentido, as coisas caminhariam para uma volta à sua normalidade. Acho que isso está bem longe de acontecer, Glauco. Infelizmente.
Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.